Você costuma postar toda a sua vida nas redes sociais? Se a sua resposta for sim, pense bem. Olha só. Albino Santos está sendo considerado o maior serial killer de Maceió e ele foi preso no dia 17 de setembro e escolhia suas vítimas pelas redes sociais. Imagina você mostrar o local onde você está, que horas está saindo e quando chega perto de casa, é perseguida e alvejada sem dó. Dessa forma que Albino Santos fazia suas vítimas. Entre outubro de 2023 a agosto de 2024, aconteceram uma série de casos na mesma região. Só que a polícia não ligou os casos. Praticamente um ano o cara agindo na mesma região, na periferia da capital, nos bairros ali de Verguel do Lago, Ponta Grossa e Levada. Mesmo o homem sempre usando roupas pretas, máscara facial e boné preto, o que dificultava a identificação. E mesmo ainda usando uma pistola calibre 380. Mesmo assim, a polícia não ligou os pontos. Mas as vítimas eram parecidas? Eu não vi padrão entre as vítimas. A polícia diz que sim, eu não vi. Ele tirou a vida de homens e mulheres, de 13 a 25 anos. Algumas até se pareciam, outras eram completamente diferentes. Nas reportagens tem declarações que a polícia teria dito que todas as mulheres são morenas e de cabelo cacheado. Todas realmente são morenas, mas cacheadas não dá para falar na vitimologia baseada em características físicas. Ele não tirava a vida apenas de mulheres, mas homens também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar juntas as vítimas. A primeira vítima foi Micaele Leite da Silva, ela tinha 21 anos. Ela foi desvivida a tiros em 29 de outubro de 2023 no bairro de Verguel do Lago. O crime ocorreu a 2 ruas da residência onde ela morava com a mãe e perto da casa do suspeito. Essa a gente vê que ela é morena, tem um cabelo preto liso. A segunda vítima, Loise Melo, de 18 anos, é uma mulher trans, perdeu a vida a tiros em 11 de dezembro de 2023, também no bairro Verguel do Lago. Loise estava voltando para casa acompanhada de outra pessoa quando foram surpreendidos por um homem de balaclava que atirou nela. Loise é totalmente diferente de Micaele. Ela sim tem o cabelo cacheado, mas os traços do rosto completamente diferentes. A terceira, Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos, morava no bairro da Ponta Grossa. No dia 15 de dezembro de 2023, de madrugada, Albino invadiu a casa de Beatriz e atirou nela enquanto dormia ao lado do filho de 3 anos. A criança não foi atingida, graças a Deus. Beatriz, ela parece um pouco a primeira, Micaélia, né? Morena do cabelo liso. Débora Vitória Silva dos Santos e John Leno Santos Ferreira tinham 20 anos. Era um casal que foi alvejado e perdeu a vida no dia 18 de dezembro de 2023, também no Verguel do Lago. Débora também é cacheada e morena, mas com traços completamente diferentes das demais. Na época, a Polícia Civil acreditava que o alvo era John Leno e que a namorada dele havia sido vítima de um erro. Foi por engano. A próxima vítima, Joseildo Siqueira Silva, filho de 24 anos, perdeu a vida alvejado no dia 8 de janeiro de 2024, no bairro da Ponta Grossa. Só que ele residia na Vila Brejal. A vítima Tamara Vanessa da Silva Santos, de 21 anos, perdeu a vida a tiros no dia 8 de junho de 2024, no Verguel do Lago. Tamara estava acompanhada de um casal. Os 3 foram levados ao Hospital Geral do Estado, mas Tamara não sobreviveu aos ferimentos. A vítima Emerson Wagner da Silva, de 17 anos, era um barbeiro que morreu em 21 de junho de 2024, no bairro da Ponta Grossa. A maioria de seus clientes era composta por jovens da região. A vítima Ana Clara Santos Lima tinha 13 anos. A Ana Clara estava a caminho de casa no dia 26 de agosto de 2024, no Verguel do Lago, quando percebeu que estava sendo seguida. Testemunhas afirmaram que um homem a aguardava em uma esquina próxima à vila onde ela residia. Ela correu para dentro da vila e entrou na primeira casa que ela encontrou. Ela empurrou a porta e lá dentro daquela casa tinha um casal que dormia com seu filho de 3 anos. Albino, ele entrou e atirou na cabeça de Ana Clara. A vítima da Beatriz Santos Tavares foi a derradeira. Ela também tinha 13 anos. Albino tirou a vida dela no dia 26 de agosto. Nesse dia, Ana Beatriz ela foi assistir uma partida de futebol no bairro de Verguel. Foi ela, a irmã de 10 anos e 2 amigas. Quando elas estavam voltando, elas foram perseguidas por Albino, que as alcançou e disparou na cabeça de Ana Beatriz. Ana Beatriz não morava em Verguel, ela morava em Levada, que era próxima ali, na área que ele agia.
Vejam aqui que Ana Beatriz, ela também tem umas características parecidas com as vítimas Ana Clara, Micaele e Beatriz. E ela não parece ter 13 anos. Ela tem uma estrutura corporal que leva a acreditar até que ela tem uns 18, por aí assim. O mais importante desse caso contra Ana Beatriz foi que foi esse crime que permitiu Albino ser reconhecido. Inicialmente, a polícia investigou o caso de Ana Beatriz como um crime passional. Eles acreditavam que o criminoso queria ter alguma coisa com a jovem, mas até então não sabiam quem ele era. A polícia conseguiu imagens dos homens trajando as roupas identificadas pelas testemunhas. Nessas imagens, Albino já estava sem máscara. A polícia divulgou as imagens e ele foi reconhecido. Era Albino Santos Lima, de 42 anos. Ele já tinha trabalhado como ex-segurança particular. A polícia descobriu que ele morava com os pais. Inclusive, o pai era um PM aposentado. No dia 17 de setembro, a polícia invadiu a casa dos pais de Albino e levaram o criminoso preso. Na casa, a polícia encontrou as roupas que ele usava no dia que ele tirou a vida de Ana Beatriz, além de máscaras, bonés, uma pistola 380, munições e o celular dele. Ainda nesse momento, a polícia não fazia ideia que ele tinha feito mais vítimas. A perícia foi responsável por essa descoberta. Quando fizeram a análise do celular de Albino, conseguiram recuperar os dados formatados, incluindo acesso ao Instagram. Descobriram 2 pastas salvas, as odiadas Instagram e mortes especiais. Ali estavam as vítimas que ele já tinha feito e vítimas futuras que ele já tinha escolhido. Na minha opinião, a vitimologia reside aí. Tudo leva a crer que as vítimas foram escolhidas pelo Instagram, na minha opinião. Mas pode ser que ele escolhia por outro motivo, que a polícia ainda não sabe, e acompanhava a vida das vítimas pela rede social. Mas eu me pergunto se todas tinham o perfil aberto. Ou, de alguma forma, ele conseguiu seguir as vítimas com perfis fechados. A perícia encontrou ainda selfies dele nas lápides de algumas das vítimas. Ele tinha isso guardado nas fotos dele. Se não bastasse, ele tinha marcado no calendário do telefone o dia de cada morte. Já com esses dados, os policiais pressionaram Albino, que acabou confessando 8 dos 10 crimes. Inclusive, ele falou que faria mais vítimas. Na entrevista que ele deu, eu percebi um certo prazer dele ao falar que faria mais vítimas. Nessa confissão que o Albino fez, ele disse que ele agiu como sendo um justiceiro, porque todas as vítimas faziam parte de facções do tráfico. Ele se sentia assim, um missionário, um enviado de Deus. Claro que a polícia já fez a investigação em relação às vítimas e não foi encontrado absolutamente nada de relação das vítimas com o tráfico. Só que mesmo com a confissão, a polícia tinha que ter certeza se todas as vítimas que apareciam ali tinham sido vítimas da mesma arma. A perícia comparou os projéteis encontrados nas 10 vítimas que estavam no celular de Albino com a arma encontrada. O exame pericial nós chamamos de comparação balística. Como é que se tem certeza que um projétil foi disparado de uma determinada arma? A maioria das armas, elas são o que nós chamamos de alma raiada, porque elas têm estrias no cano, ali no interior do cano. Essas estrias são chamadas de raias, e são sulcos que formam ranhuras helicoidais paralelas, cuja finalidade é forçar o projétil a um movimento rotacional devido ao atrito. O projétil, ao se deslocar pelo interior do cano raiado, recebe as impressões das raias do cano. Essas pequenas irregularidades das superfícies produzirão microdeformações no projétil, que são visíveis apenas ao microscópio. Essas marcas são como um código de barras. Cada cano produz um conjunto de deformações. Nenhuma arma produz marcas iguais a outra arma. E toda arma sempre produz o mesmo tipo de marca nos projéteis que saem daquele cano. Por isso, o exame pericial de comparação balística tem o intuito de determinar a conexão entre o cano de uma arma de fogo e um projétil ou estojos expelidos por ela. Para isso, a perícia coleta padrões que serão comparados aos projéteis encontrados nas vítimas. De onde vêm esses padrões? Da arma que foi encontrada. A perícia faz disparos e coleta esses projéteis. E ao analisarem no comparador balístico os padrões e os que foram encontrados nas vítimas, conseguem ver se as ranhuras coincidem ou não. E, nesse caso, coincidiram. Todas as 10 vítimas foram alvejadas pela mesma arma encontrada na casa de Albino. A arma, inclusive, era do pai de Albino.
Agora, a perícia colocou os dados balísticos no Banco de Dados Nacionais do Ministério da Justiça. Com isso, o programa vai fazer comparação com informações do Brasil inteiro e com casos antigos que já estavam ali no banco de dados. Tem-se a notícia que o Banco de Dados Balísticos já confirmou o uso daquela arma em diversos crimes ocorridos entre 2019 e 2020 em Maceió. Mais um serial killer no Brasil. Parece assim que o número está aumentando. E aquilo que eu sempre disse, até uns 5, 10 anos atrás, a polícia ainda não estava ainda preparada para identificar esses casos. Não é que agora esteja, eu acredito que vem melhorando. Tanto que podem ver 10 crimes e a polícia não tinha feito ligação. Só fez a ligação porque encontrou material no celular dele. Está faltando o que aí? Mais bancos de dados para serem ligados um caso ao outro que tenham ali similaridades. Porque humanamente é difícil para uma investigação, uma equipe investigativa que está no plantão, saber dos crimes que a outra equipe atendeu. E claramente esses casos que aconteceram em 2023 e 2024 ainda não estavam no banco de dados balísticos. Então a polícia ela precisa o quê? De mais mão de obra, mais peritos, para poderem acelerar essa inserção de dados no banco balístico, porque é trabalhoso, e mais mão de obra também nas investigações. Eu vou deixar no card final mais vídeos sobre serial killer brasileiro e espero que você assista. Agora eu vou dar aquele recado final, muito importante. Por favor, se você não segue o canal, siga. Ative as notificações para receber vídeos novos. Compartilha e, claro, dá o seu feedback aqui deixando um comentário. Fica com Deus e até o próximo vídeo.